Nós passamos o Natal, passamos ano. E você aproveitou o Natal? Deu muito presente? Trocou presente? Eu disse aos irmãos que estava procurando um trabalho que existe sobre o Natal e que eu ia trazer para os irmãos hoje. Porque nós dizemos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, Jesus não nasceu em dezembro. Não se comemora nas igrejas, a maioria, raríssimas são as igrejas que comemoram realmente o nascimento de Jesus. A maioria é festa. Eu estava perguntando numa das congregações que nós temos, cantou-se no domingo à noite algum hino de Natal do cantor cristão? Hoje não se canta mais aqueles hinos de Natal. Então é uma festa, e não é para Jesus. Porque o que menos se fala nas igrejas é sobre Jesus. É o que menos existe. Mas o que mais se fala hoje é Papai Noel. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro o inimigo está tocando na mente das pessoas do Papai Noel, porque é o que Nirode, que foi neto de Noé, fez. É o consumismo, é a comercialização, é a festa de troca de presentes. É isso que é o Natal. Não se comemora o nascimento de Jesus. Embora ele não tenha nascido no dia 25, mas se comemorasse o nascimento de Jesus, não era troca de presentes. Era buscar o Senhor, adorar Ele, e que está entrando no ano novo, eu preciso de uma nova vida. E muitos passam de um ano para outro na festa, na comida, e entram no outro ano da mesma maneira que saiu do ano anterior. No final do século XIX, Papai Noel já era carta de revista, cartão de Natal. Papai Noel foi adquirido várias vezes e tomou impulso em 1931, quando a Coca-Cola contratou um grupo de pessoas para transformar Papai Noel numa figura humana e universalizada. E foi definida então pela Coca-Cola as cores da roupa de Papai Noel. E continuou. Então vem na Escandinávia colocando Papai Noel num trenó. E o distribuir presentes vem de São Nicolau. Nicolau foi um padre que era rico e deu toda a sua riqueza para os pobres. E no dia 25 de dezembro ele distribuía presentes com as crianças pobres. E quando ele morreu, a Igreja Católica canonizou ele como São Nicolau. E incorporou a igreja, 25 de dezembro, o dar presentes. E então vem Papai Noel com um saco de presentes para distribuir presentes. Não tem nada com Jesus. Jesus não distribuiu presentes. Ele, quando estava não na manjedoura, como se fala, porque os reis magos não visitaram Jesus na manjedoura, visitaram Jesus numa casa. É isto que a Bíblia fala. Quando a estrela de Belém chegou para os magos, diz que havia nascido o rei dos judeus, o Salvador. Havia nascido. E entre ele sair do Oriente e chegar em Belém, não é do dia para a noite. Não tinha avião nem helicóptero como tem hoje para levar. Era no camelo. E camelo anda devagar. Camelo só pede para preguiça, porque ele anda um pouquinho mais do que a preguiça. E nós dizemos que os magos visitaram Jesus lá na estribaria, e não foi.
Leia direitinho a Bíblia que você vai ver que foi numa casa em que Jesus foi visitado por eles. E Jesus não deu presente a ninguém. Jesus é quem recebeu presente. Qual é o presente que a igreja está dando a Jesus no dia 25 de dezembro? Qual é o presente que aqueles que entram na igreja estão dando para Jesus? Ou a preocupação enquanto está ali no culto, não, mas eu tenho de estar no fim de ano na igreja. É somente o culto vai terminar logo, vai demorar, que eu preciso ir para casa, porque o pessoal está esperando para o jantar. Está esperando para encher a barriga. Mas não enche o espírito. Não se lembra que Jesus nasceu para que ele pudesse morrer na cruz e derramar o seu sangue por mim e por você. Está difícil saber disso. O imperador Constantino, em 336 depois de Cristo, celebrou o primeiro Natal pagão contra todo o povo que não aceitava aquilo. Porque os cristãos europeus também resistiram ao longo da história e muitos morreram enforcados e queimados. O argumento de Roma era de que eles não eram cristãos. A Inquisição. A Inquisição matou muita gente. E às vezes eles diziam, não, mas tá com a Bíblia, ou então está com um pedaço da Bíblia. Então o que é? Ele é catimbozeiro e mata. E eu tenho um livro de um satanista que ele pergunta, me mostre qual foi o catimbozeiro que morreu na Inquisição. E ele diz, morreram muitos cristãos. Só cristão é que morreu. Mas quem fazia oferendas para Satanás, ninguém morreu naquela época. Porque a perseguição realmente era contra a igreja de Jesus Cristo. No ano de 354, o Papa Libério, imperador de Roma, era Justiniano, ordenaram que os cristãos celebrassem o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Ele escolheu essa data porque Roma já comemorava o dia de Saturno, que ele chamava Saturnália, que era o dia do Deus Sol, que eles adoravam ao Deus Sol. Por isso que ele diz que misturou o paganismo com o cristianismo. Não, no mesmo dia em que se adora ao sol, vamos fazer também para Jesus, porque vai aumentar o número de pessoas. Os cristãos agora vão entrar. E daí é que vem o que nós temos hoje na Igreja Católica, de que naquele tempo Constantino fez com que todo o povo fosse cristão, mas não deixaram as suas religiões originais. Ou seja, aqueles que adoravam ídolos continuaram com seus ídolos. As igrejas que tinham ídolos continuavam com seus ídolos. Só que agora dizia que era cristão. Tem igreja que continua com seus ídolos até hoje e diz que é cristão, que usa a mesma Bíblia que nós usamos. A mesma Bíblia que nós usamos. Não tem diferença. A diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil é que a tradução dela é mais enfática. Ela quando diz você vai morrer, porque você vai morrer. A da Bíblia da Sociedade Bíblica diz, talvez se você errar, ou então se você pedir perdão, aí você é salvo. A da Católica traz a tradução original do grego ou do hebraico. Eu tenho dito, você é cristão? Sou. Cumpre uma Bíblia católica e vai estudar por ela também. Você vai ver que tem muita coisa que ela diz, olha, se você tem de morrer, você vai morrer. Se você errou, você vai morrer. Ou pede perdão a Jesus ou morre. Não tem arrumadinho. E se você ler a Bíblia na linguagem de hoje, pode jogar fora. Não ensina a verdade bíblica. Tem versículos que distorcem totalmente da Sociedade Bíblica do Brasil. Não, mas a gente vai fazer isso para ver se o povo entende. Leia a Bíblia e peça discernimento do Espírito Santo, que ele vai dar o discernimento e você vai entender a Bíblia. É verdade, Senhor. Não precisa mudar as palavras para você entender, não. Então foi o Justiniano com o Papa Libério que ordenaram que 25 de dezembro seria o dia para que fosse celebrado o nascimento de Jesus, e é o mesmo dia que Roma celebrava a Saturnália.
A religião mitraica dos persas também celebrava Natalis Solis Invictus, ou seja, o nascimento do sol invencível. E adorava, porque antigamente, irmãos, até o Egito mesmo adorava o sol. Hoje, presta atenção que eu estou chamando a atenção de você. Veja a bandeira da Argentina, é azul. E o que é que tem no meio dela? O sol, adorando ao sol. Às vezes é coisa nova que a gente não ouve falar, mas é a verdade. Todas as enciclopédias que a gente compra, livro de enciclopédia, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Fala sobre o Natal. E se você quer mais ainda tem coisas melhores do que a árvore de Natal. O início do Natal se deu com Nirode. Quem era de Nirode? Nirode foi quem começou a construir a Torre de Babel. Era neto de Noé, filho de Cão. Porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E o nome Cão já está dizendo quem ele era. Era Cão mesmo. E ele tornou-se então rei. E foi ele que começou a construir a Torre de Babel. E foi na Torre de Babel que, se você ler a Bíblia sobre a Torre de Babel, você vai ver que Jesus disse: eu vou ver se é realmente o que estão dizendo, se eles estão se agrupando num só lugar. Porque eu disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Espalhar, não juntar. E é isso que Nirode estava fazendo. Mas Nirode era gente boa. Nirode era tão bom que o pai dele morreu cedo e ele casou com a própria mãe. O nome dela era Semiramis. E ele também morreu cedo. Mas propagou a doutrina, a mãe dele então, e a mulher propagou a doutrina da sobrevivência de Nirode como um ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia de um pedaço de árvore morta e simbolizava a morte de Nirode para a vida, pinheiro. E depois ela disse: olha, então todo dia 25 de dezembro a gente precisa ir àquele pinheiro para levar presentes. E ali a família troca presentes na presença daquele pinheiro. É o que é feito hoje com o pinheiro. Você está levando o pinheiro para sua casa para adorar Nirode. Não é outra coisa. E ela converteu-se então na Rainha do Céu. A Rainha do Céu hoje é adorada por Maria. A Igreja Católica adora a Rainha do Céu como Maria. O que deve ser o nosso procedimento? Tirá-lo totalmente do nosso coração, lançar fora da dependência sentimental da data do Sol Invictus, 25 de dezembro, instruir nossos filhos e irmãos na fé. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Abolir os enfeites natalinos, pois sabemos que suas origens e significados não querem dizer que é o nascimento de Jesus. Resistir ao espírito satânico de gastos excessivos no Natal. Jesus disse em Mateus 15:9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A observância do Natal é preceito de homem e a origem pagã. E isso foi proibido por Deus, como já vimos em Mateus. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 2:2. O que é que nós estamos fazendo no Natal? É verdade. Aí eu deixei de ir pra ali. O tempo de Natal em Israel é tempo de neve. É tempo de inverno ainda. Enquanto começa aqui o verão, lá inicia o inverno. Porque é o outro lado. É o outro lado do Equador. E no inverno lá, que quando começa, cai neve. E os pastores estavam fazendo o quê? Cuidando do rebanho. Qual é o pastor que cuida do rebanho na neve?
Então Jesus não podia ter nascido em dezembro, porque é o tempo de neve. É mais provável que ele tenha nascido em janeiro. E quando ele se batizou, completou os 30 anos, a Bíblia diz que faziam dias para que Jesus completasse os 30 anos e começasse o seu ministério. Ele começou o ministério quando foi batizado por João Batista e recebeu então o Espírito Santo para fazer então as obras que ele fez em 3 anos e meio. João Batista foi precursor de Jesus. Ele veio anunciar a vinda de Jesus. Mas se dá mais valor à festa de Natal, que não é o nascimento de Jesus, do que a morte e ressurreição dele. E Satanás entrou com a outra também na ressurreição de Jesus, o ovo de Páscoa. Aí a Páscoa tem de comprar ovo. Onde é que tem dizendo na Bíblia que a Páscoa era celebrada com ovo? Você já leu a Páscoa do judeu? Ela é diferente da nossa, bem diferente. Porque na Páscoa o judeu levava um cordeiro para sacrifício. Ora, se eu hoje sou o sacrifício, se o Espírito Santo habita em mim, então eu sou o sacrifício para o Senhor. Eu sou o holocausto. Eu tenho de estar dando a minha vida para o Senhor e renunciando a Satanás em todo o tempo. Então eu estou me sacrificando para dar minha vida a Jesus. Na Páscoa você está comendo ovo de chocolate. Está dando sua vida a Jesus como? De que maneira? Ah, mas eu tenho de comer bacalhau. É isso que está acontecendo. Como Satanás entra no mundo inteiro para distorcer aquilo que Jesus fez. Jesus foi à cruz, morreu e ressuscitou o terceiro dia para que eu e você tivesse vida. Pelo sangue dele. Não foi pelo chocolate. É verdade. Comprar ovo de chocolate está fazendo o que o mundo quer. Eu como chocolate o tempo todo. Assim tenho vontade de comer, tinha dito. O que Satanás jogou na mente de muitos. Mas não é só aqui não, meu irmão, isso é no mundo inteiro. Como qualquer hora. Eu também. Toda vez que eu vou lá pro lado do Rio, eu vou com uma caixa e como. Jesus, quando estava na ceia dele, que foi a primeira e última ceia na terra, Na cozinha. Vou lá e como. ele disse: um há de me trair. Também. E os discípulos ficaram perguntando: sou eu? Um dizia: sou eu. Cada um perguntava se era ele. E Jesus ouviu a conversa deles. É bom. O ovo é muito. Ele disse: aquele em que eu molhar o pão e pegar comigo o pão na mesa, é este que vai me trair. Então veio Judas e meteu a mão. Quando Jesus botou a mão, ele também botou a mão. É verdade. Você que está aqui hoje, que era católico, que você disse que ia para a missa, Eu ia muito. e na missa você disse que ia ceiar. Você está lembrado de como foi a ceia de Jesus? Ele, depois de comer o pão, Ele deu graça. ele tomou o vinho E deu graça. e disse: este é o sangue que eu vou derramar para a salvação do mundo. É o sangue que eu vou derramar. Você que foi católico, quando foi que tomou o sangue? Quando foi que você tomou o vinho na igreja católica? Nenhuma vez. Alguém pode me responder? Nenhuma vez. Você só come o pão. É, Então você nunca ceiou na sua vida. é verdade. Você comeu o pão, é a carne de Jesus. O vinho simboliza o sangue dele. Mas a carne dele não é que vai te dar vida eterna não. O que te dá vida eterna é o sangue. E este sangue você não toma. Você só toma o sangue na igreja das igrejas evangélicas. Olha pra mulher que vai. Em que faz o que Jesus disse: primeiro come o pão e depois o sangue. O pão representando o corpo de Jesus, que ele morreu na cruz do Calvário e deu o corpo dele por mim e por você, e depois o sangue dele derramado para perdoar os nossos pecados, e daí nós podemos ter salvação. Mas por que eu andei tanto tempo errado? Porque eu não leio a Bíblia. Se lesse a Bíblia, eu sabia. Estava aqui.